Há um momento na vida do escolhido em que nada mais pode ser ignorado. Não há como voltar atrás, fingir que não percebe, nem viver como antes. É quando a alma cruza um limite invisível e passa a enxergar o mundo com outros olhos. Esse momento não vem com avisos claros, mas com sinais inconfundíveis. Uma clareza interior que assusta, consola e transforma ao mesmo tempo. A Bíblia descreve esse estágio como viver no Espírito, andar pela fé e não pela vista. Muitos chamam simbolicamente de quinta dimensão espiritual, mas na essência é o acesso a um nível mais profundo de comunhão com Deus. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Nada é aleatório no caminho dos escolhidos. Antes de avançarmos, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque o que será revelado agora não é superficial. Cada palavra pode confirmar experiências que você viveu em silêncio, sem conseguir explicar para ninguém. Permaneça atento, porque este é o ponto onde muitos despertam de vez. Quando a alma cruza esse limiar, o primeiro sinal é o rompimento interno com a antiga identidade. O escolhido percebe que já não responde aos mesmos estímulos. Aquilo que antes provocava medo, agora provoca discernimento. Aquilo que antes causava ansiedade, agora gera vigilância espiritual. A Bíblia chama isso de nova criatura. Não se trata de mudar hábitos externos apenas, mas de uma reconstrução interior. A consciência espiritual se expande e o coração passa a reconhecer a verdade mesmo quando ela não é confortável. É aqui que muitos percebem que já não pertencem ao fluxo comum do mundo, porque algo dentro deles foi despertado para sempre. Se você sente que algo dentro de você nunca mais foi o mesmo, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Após esse despertar inicial, o escolhido entra em uma fase que poucos compreendem: o silêncio. Não o silêncio externo apenas, mas o silêncio interior. A Bíblia mostra que Deus fala com profundidade quando o barulho do mundo perde força. É nesse período que amizades se afastam, conversas se tornam rasas e o coração passa a buscar solitude. Muitos confundem isso com solidão, mas na verdade é preparação. Elias ouviu a voz de Deus no sussurro suave. Jesus se retirava para orar sozinho. O escolhido aprende que nem toda ausência é perda. Algumas ausências são livramentos disfarçados. Esse silêncio fortalece a alma, porque nela se forma algo novo, discernimento espiritual sólido. O escolhido passa a perceber quando uma porta deve ser fechada, mesmo que pareça boa, e quando deve esperar, mesmo que tudo pareça urgente. A pressa diminui, a ansiedade perde espaço e a confiança em Deus cresce. É aqui que muitos entendem que atravessar esse nível espiritual não significa ter todas as respostas, mas confiar, mesmo quando não há explicações claras. A fé amadurece. Já não depende de sinais externos constantes, porque a presença de Deus se torna interna e contínua. E enquanto esse processo acontece, algo poderoso se estabelece: a autoridade espiritual. O escolhido começa a orar de forma diferente, a falar com mais firmeza e a perceber respostas rápidas no mundo espiritual. Não por mérito próprio, mas por alinhamento. A Bíblia diz que quem anda no Espírito colhe frutos do Espírito. Esse alinhamento é o que sustenta o escolhido nas fases mais intensas que ainda virão. Se você aprendeu a encontrar força no silêncio, comente "Amém" e permaneça comigo. Nenhum escolhido atravessa esse nível espiritual sem ser provado. A Bíblia é clara: a fé que não é testada não é fortalecida. Quando a alma já opera em um nível mais elevado, as provações deixam de ser apenas externas e passam a ser internas. Dúvidas sutis, pensamentos repetitivos e questionamentos profundos surgem, não para destruir, mas para purificar. É como o ouro sendo refinado no fogo.
O que não é verdadeiro se dissolve. O que vem de Deus permanece. Essas provações muitas vezes acontecem em áreas sensíveis: família, propósito, identidade. O escolhido sente que precisa confiar em Deus mesmo quando tudo ao redor parece instável. E é exatamente aí que a transformação se consolida. A Bíblia mostra que aqueles que perseveram recebem entendimento. O escolhido começa a perceber que não precisa lutar contra tudo, mas aprender a descansar espiritualmente. A guerra muda de forma. Já não é desespero, é estratégia espiritual. Já não é medo, é vigilância. Nesse estágio, o escolhido também aprende a reconhecer pessoas pelo espírito, não pelas palavras. Discernimento se torna proteção. Enganos são evitados. Caminhos errados são percebidos antes de causar danos. Esse é um dos sinais mais claros de que a alma já atravessou definitivamente esse nível espiritual. A percepção se aguça e a paz começa a governar mesmo em meio às lutas. Se você já passou por provações que fortaleceram sua fé, escreva: Deus é fiel. Depois das provas, vem a clareza. Não necessariamente sobre tudo, mas sobre o essencial. O escolhido começa a entender por que passou pelo que passou. A dor ganha sentido, as perdas se encaixam. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa verdade se revela de forma viva. O propósito não surge como um título, mas como uma missão silenciosa: servir, orientar, interceder, curar, ensinar, proteger espiritualmente. Cada escolhido manifesta esse propósito de forma única. Nesse ponto, a alma já não busca reconhecimento humano. O aplauso perde importância. A aprovação divina se torna suficiente. O escolhido aprende a caminhar com humildade, sabendo que foi separado não para se exaltar, mas para servir. A quinta dimensão espiritual, como muitos chamam, não é um lugar de fuga do mundo, mas de atuação consciente nele. O escolhido passa a ser luz em ambientes escuros, paz em meio ao caos, discernimento onde há confusão. Esse alinhamento traz estabilidade emocional e espiritual. O medo do futuro diminui, a confiança aumenta, o coração descansa, não porque não haja desafios, mas porque há certeza de direção. Deus passa a conduzir os passos com precisão. E o escolhido reconhece isso não por sinais extraordinários apenas, mas pela paz que excede todo entendimento. Se você sente que seu propósito está se revelando aos poucos, comente: confio em Deus. Por fim, o escolhido entende algo definitivo: não há retorno. A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A alma que atravessou esse nível espiritual não consegue mais viver de forma inconsciente. A responsabilidade espiritual, a vigilância, a compromisso, o escolhido passa a carregar não apenas sua própria caminhada, mas influência espiritual sobre outros, mesmo sem perceber. Palavras ganham peso, orações ganham alcance, presença traz paz. Esse é o estágio em que o escolhido aceita sua identidade espiritual com maturidade, não com orgulho, mas com reverência. Ele entende que foi separado para este tempo, para cumprir algo específico, mesmo que ainda não veja o quadro completo. A fé se torna viva, ativa e constante. E é aqui que a jornada espiritual se aprofunda ainda mais, revelando níveis que poucos estão dispostos a acessar. Se este vídeo falou profundamente com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal agora. Na continuidade deste conteúdo, vamos revelar como proteger sua energia espiritual, fortalecer seu chamado e permanecer firme até o fim. Que Deus abençoe sua caminhada.
Se você sente que foi escolhido para este tempo, declare nos comentários: eu aceito o chamado. Amém.